Quando se fala em Justiniano, quase todo mundo imagina o imperador que construiu Santa Sofia, que codificou as leis romanas e que sonhou em restaurar a glória perdida do Império Romano. Um homem iluminado, austero, o último dos romanos, o governante que ergueu Constantinopla como um farol de civilização enquanto a Europa afundava na penumbra. É confortável pensar nele assim, um legislador erudito e visionário. Mas e se eu te dissesse que por trás das cúpulas douradas e dos mosaicos sagrados havia um governante disposto a fazer qualquer coisa, inclusive ordenar o massacre de dezenas de milhares de pessoas em apenas algumas horas, só para manter o trono firme debaixo de seus pés? Você acha que a história é feita apenas de grandes ideias e batalhas honradas? Então se prepare para conhecer a face mais sombria de Justiniano. Porque aquele que hoje muitos chamam de Santo Imperador também foi o autor de uma carnificina tão brutal que a própria cidade de Constantinopla levou gerações para esquecer o cheiro de corpos queimados. Seu reinado não se ergueu só sobre pilares de mármore e vitrais, ergueu-se sobre pilhas de cadáveres, sobre multidões degoladas em estádios lotados, sobre o medo que calava qualquer voz dissonante. O massacre que marcou sua história não foi obra de bárbaros invasores nem de exércitos inimigos. Foi um banho de sangue comandado pelo próprio imperador contra seu próprio povo. Isso mesmo, o homem que sonhava reunificar o império foi também quem matou, em um único dia, cerca de 30.000 cidadãos homens, mulheres e jovens, dentro do hipódromo, o coração pulsante da capital. Eles não eram bandidos estrangeiros. Eram vizinhos, artesãos, comerciantes, até monges. E seu único crime foi ousar contestar a autoridade de Justiniano. Mas antes que você pense que esse era um evento isolado, saiba que a cultura da violência política era parte intrínseca da vida em Constantinopla. As facções esportivas, os famosos azuis e verdes, não eram apenas torcidas de corridas de quadrigas. Eram forças políticas, gangues organizadas que podiam incendiar bairros inteiros quando sua lealdade era traída. Justiniano sabia disso desde jovem. Ele próprio se criou em meio a esse caldeirão fervente de rivalidades e intrigas. Quando finalmente chegou ao trono, entendeu que a única maneira de governar era esmagar qualquer ameaça antes que ela se tornasse irreversível. A revolta que culminaria no massacre ficou conhecida como a Revolta de Nica. Nica em grego significa vitória. Mas a vitória que se gritou naquela semana foi contra o imperador. Uma vitória que durou poucos dias, o tempo suficiente para transformar a cidade numa visão do inferno. Tudo começou como uma disputa banal entre facções. Logo se transformou num motim político que ameaçou arrancar Justiniano e sua imperatriz, Teodora, do poder. E foi nesse momento de terror absoluto que o imperador tomou a decisão que mudaria para sempre a história de Bizâncio: ordenar o extermínio de milhares de cidadãos que se amontoavam no hipódromo acreditando que ele jamais teria coragem de matá-los todos. Você acredita que governantes são moldados apenas pela visão grandiosa do futuro? Então olhe para Justiniano. Ele não hesitou um segundo em trocar a popularidade pelo medo. Ele sabia que a lealdade da população era volátil como o vento sobre o Bósforo. Sabia que cada concessão de poder aos agitadores era um passo a mais em direção ao abismo, e decidiu com frieza que seria preferível entrar para a história como um assassino do que como mais um imperador deposto e humilhado. Essa escolha não foi feita sozinho. Ao seu lado estava Teodora, a imperatriz que muitos chamavam de prostituta coroada, mas que mostrou ter nervos de aço quando seu marido vacilou. Quando Justiniano cogitou fugir da cidade, foi ela quem lançou as palavras que se tornariam lendárias: o trono é um esplêndido sudário. Melhor morrer reinando do que viver na vergonha. E naquele momento, Teodora selou o destino de milhares de pessoas que não imaginavam que seu grito de protesto terminaria com o som de espadas cortando gargantas. É cômodo hoje, séculos depois, olhar para os mosaicos da Basílica de São Vital e ver Justiniano cercado de bispos e generais, vestido em ouro, portando o cálice e o cetro. Mas aqueles mosaicos não contam o que se ouviu naquela semana em Constantinopla: o pânico das multidões que tentavam escalar os muros do hipódromo, os gritos de mães protegendo os filhos, o som das tropas de Belisário e Mundo invadindo as arquibancadas como lobos sobre carneiros. Não contam do cheiro acre de sangue e fumaça que se entranhou nas pedras da arena. Não contam que essa foi a condição para que Justiniano pudesse continuar reinando e refundar o império que até então ameaçava implodir. Quando se fala em Justiniano como restaurador da lei e da fé, é fácil esquecer que as leis foram escritas com mãos que também assinaram ordens de massacre.
que a fé cristã que ele tanto defendia não o impediu de transformar um estádio em campo de extermínio, e que a mesma Constantinopla que hoje lembramos como a joia do Mediterrâneo carregava nas sombras a lembrança de milhares de cadáveres enterrados às pressas, sem ritos, sem perdão. Se você acha que o poder absoluto molda homens nobres, lembre-se de Justiniano. Porque às vezes para salvar um império, um governante decide que deve sacrificar tudo, inclusive seu povo. E quando isso acontece, a história não se escreve apenas em pergaminhos e basílicas. Ela se escreve com sangue, medo e silêncio. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Para entender por que Justiniano precisou transformar Constantinopla num campo de extermínio, primeiro é preciso olhar para as origens de um império que naquela época, estava mais próximo da implosão do que qualquer vitrine de poder. O mundo bizantino do século VI parecia, à primeira vista, um prolongamento natural de Roma, palácios de mármore, exércitos disciplinados, leis codificadas. Mas por trás das colunas e mosaicos havia uma realidade feita de miséria, rivalidades tribais e uma população tão acostumada a conviver com a violência que bastava uma faísca para incendiar tudo. Justiniano não nasceu entre mantos púrpura. Veio ao mundo na província da Ilíria, filho de camponeses latinos que jamais imaginaram que um dia viriam seu sangue no trono. Foi o tio dele, Justino I, que abriu o caminho, um camponês que ascendeu no exército e quando chegou ao poder, adotou o sobrinho como herdeiro. Essa origem humilde, tão diferente da aristocracia antiga, sempre foi uma faca de dois gumes. Por um lado, aproximava Justiniano do povo, que via nele a prova de que qualquer homem poderia, em tese, tornar-se imperador. Por outro, fazia da sua autoridade algo constantemente contestado pelas velhas famílias senatoriais e pelas facções que dominavam a cidade. Desde jovem, Justiniano aprendeu que Constantinopla não era apenas uma capital, era um caldeirão de contradições. Ali viviam comerciantes sírios, generais armênios, monges fanáticos e aventureiros latinos. As corridas de quadrigas não eram apenas um entretenimento, eram eventos em que a política fervia e onde a lealdade a uma cor, azul ou verde, se tornava uma espécie de religião. Essas facções surgiram como clubes esportivos, mas rapidamente evoluíram para forças paramilitares. Quando as tensões explodiam, seus membros incendiavam bairros inteiros, assassinavam rivais, saqueavam igrejas e depois voltavam ao hipódromo para aclamar seus campeões como se nada tivesse acontecido. A origem dessa violência estava ligada à forma como o império usava as facções para controlar o povo. Governantes anteriores perceberam que se alimentassem a rivalidade entre azuis e verdes, podiam manter a população ocupada e dividir qualquer oposição. Era uma política de dividir para reinar tão eficaz quanto perigosa, porque quando uma causa maior surgia, impostos injustos, fome, derrotas militares, os azuis e verdes se uniam contra o poder. Foi exatamente isso que aconteceu durante o reinado de Anastácio e depois de Justino, e, quando rebeliões tomaram as ruas e ameaçaram destruir o próprio palácio imperial, Justiniano herdou essa pólvora social e decidiu que precisava contê-la. Seu projeto de restaurar a grandeza romana exigia dinheiro, muito dinheiro. Conquistar a África e a Itália não era barato, e o tesouro estava vazio. Ele aumentou impostos e endureceu a cobrança, atingindo comerciantes, artesãos e os aristocratas que lucravam há décadas com isenções. Era um risco calculado. Justiniano acreditava que o temor ao seu governo e o brilho de suas vitórias militares bastariam para conter o ódio, mas ele subestimou quanto Constantinopla estava saturada de frustrações. Ao mesmo tempo, Justiniano começou a colocar ordem na administração pública. Muitas das facções, principalmente os verdes, tinham seus homens infiltrados no funcionalismo, cobradores de impostos, magistrados, comandantes da guarda. Quando ele iniciou uma onda de reformas anticorrupção, esses aliados perderam poder. O ressentimento começou a crescer como uma febre subterrânea. E no hipódromo, onde toda semana milhares se reuniam para apostar e gritar, esse ódio encontrou voz. Mas havia outra origem oculta que explicava por que o massacre foi possível. Era a figura de Teodora, sua esposa. Nascida filha de um tratador de ursos, Teodora havia começado como atriz, uma profissão que naquela época era quase sinônimo de prostituição. Ela conhecia as facções, conhecia seus chefes e sabia que não havia lealdade verdadeira naquelas arquibancadas. Quando Justiniano começou a se sentir sitiado, Teodora foi quem insistiu que não deviam ceder, que uma demonstração de força esmagadora era a única maneira de restaurar o medo que sustentava o trono. Sem ela, talvez Justiniano tivesse fugido. Mas Teodora via o império como um tabuleiro onde a piedade era apenas fraqueza disfarçada.
O que poucas crônicas contam é que antes de explodir em violência, Justiniano tentou negociar. Chamou líderes das facções e ofereceu perdão se depusessem as armas. Mas ninguém confiava mais na palavra imperial. Os verdes e azuis que antes se odiavam, encontraram um inimigo comum. A multidão que se reuniu no hipódromo gritava Nica. Vitória. Mas não era só vitória esportiva. Era a vitória sobre impostos extorsivos, sobre a arrogância dos burocratas, sobre o poder de um homem que ousava se achar acima da cidade que o sustentava. E assim nasceu o cenário que culminaria no massacre. Um povo cansado de promessas, uma capital em ebulição, um imperador que não tinha mais espaço para recuar. Durante 6 dias Constantinopla viveu uma guerra civil em miniatura. Palácios foram incendiados. A antiga Basílica de Santa Sofia foi queimada até virar escombros fumegantes. Os guardas da cidade recuaram, temendo a multidão enfurecida. E Justiniano, encurralado, teve de escolher: render-se ou esmagar o motim de uma vez por todas. Essa é a origem que raramente aparece nos livros que exaltam o legislador e o construtor, porque contar que o massacre nasceu da mistura explosiva de impostos, rivalidades esportivas e ressentimento popular não cabe nos mosaicos dourados. Mas foi exatamente essa origem tão humana e tão brutal que moldou o Império Bizantino no auge e também no seu declínio. Se você pudesse caminhar pelas ruas de Constantinopla no ano 532, encontraria uma cidade onde a riqueza extrema e a miséria absoluta conviviam lado a lado. Era o coração de um império que se acreditava eterno, mas cuja rotina cotidiana era bem menos triunfal do que os mosaicos dourados faziam parecer. Para a maioria dos habitantes, a vida era uma batalha silenciosa contra doenças, impostos e o medo constante de que o próximo levante fosse o último. E no meio disso tudo pulsava o hipódromo, um espaço onde a euforia das corridas de quadriga se misturava à tensão política que podia explodir a qualquer momento. O dia de um cidadão comum começava cedo. Antes mesmo do nascer do sol, mercadores já montavam bancas nos arredores do Fórum de Constantino, oferecendo pães de cevada, azeite rançoso e legumes murchos que vinham das fazendas próximas à Trácia. Os aromas eram uma mistura de especiarias caras, reservadas aos ricos, e o fedor persistente de peixe salgado que alimentava as classes baixas. Para os trabalhadores o desjejum era simples: um punhado de pão duro mergulhado em vinho aguado, talvez um pouco de queijo, se a sorte permitisse. A higiene era precária, mesmo para os padrões da época. Embora Constantinopla herdasse o legado das termas romanas, boa parte da população não tinha acesso a banhos regulares. As casas mais pobres consistiam em cômodos úmidos, feitos de madeira e tijolos mal cozidos, onde famílias inteiras dormiam sobre palha infestada de percevejos. O cheiro de corpos suados, fezes e fumaça de lamparinas impregnava cada beco. Quem vivia nas colinas mais baixas da cidade passava semanas sem ver água corrente. Quando chovia, as latrinas transbordavam, espalhando doenças que ceifavam crianças antes dos 5 anos. Enquanto isso, a elite se recolhia em palácios adornados por mosaicos e colunas de mármore importadas da Anatólia. Ali a rotina começava com banhos perfumados e longos cafés da manhã à base de mel, frutas secas e carne de porco assada. Os senadores vestiam túnicas bordadas com fios de ouro, enquanto suas esposas enfeitavam o cabelo com pentes de marfim e perfumes vindos do Egito. Mas nem mesmo esses privilegiados estavam a salvo das tensões que ferviam fora de seus muros. Muitos mantinham guardas particulares, convencidos de que a multidão que aplaudia as corridas no hipódromo podia, a qualquer instante, transformar palácios em pilhas de cinzas. O hipódromo era, ao mesmo tempo, arena de espetáculo e campo de batalha política. Podia receber até 40.000 pessoas, divididas em seções cuidadosamente separadas pelas cores das facções. Os verdes e os azuis não se limitavam a torcer. Eles viviam e respiravam o orgulho de suas cores. O apoio a uma facção era herdado como um sobrenome. Crianças aprendiam a gritar os cânticos antes mesmo de falar direito. Durante as corridas, a tensão era tão palpável que bastava um gesto mal interpretado para eclodir em brigas sangrentas que se espalhavam pelas arquibancadas e continuavam nas ruas, muito depois do fim da disputa. Naquele tempo, a presença de Justiniano se fazia sentir em cada detalhe da vida urbana. Os fiscais batiam à porta de comerciantes exigindo tributos cada vez mais altos. Burocratas escreviam editos que prometiam justiça, mas que na prática alimentavam a corrupção.
Ao mesmo tempo, a propaganda oficial pintava o imperador como o defensor da fé, o restaurador de Roma, o escolhido de Deus. Nas igrejas, padres exortavam os fiéis a obedecerem ao trono, mas nas tavernas, os boatos corriam soltos. Diziam que Justiniano só pensava em guerras longínquas, enquanto o povo passava fome, e que Teodora, a imperatriz, mandava mais que ele. A vida doméstica da plebe girava em torno de economizar para sobreviver. Os homens trabalhavam em ofícios que iam desde o artesanato de tapeçarias até carregar cargas pesadas no porto. Mulheres vendiam legumes, costuravam ou cuidavam dos filhos em casebres frios. O lazer, quando existia, era limitado ao hipódromo e às festas religiosas. Mas mesmo essas distrações eram carregadas de tensão. A qualquer momento, uma disputa por apostas ou insultos entre facções podia se transformar num motim. Os que tinham parentes nas fileiras dos verdes ou azuis sabiam que a honra da cor vinha antes de qualquer laço de sangue. E as pragas? Elas chegavam sem aviso. As epidemias percorriam Constantinopla como um exército invisível. Quando uma criança começava a tossir, todos temiam que fosse tifo ou varíola. As orações se multiplicavam, mas poucos tinham dinheiro para comprar medicamentos. Os curandeiros ofereciam poções feitas de ervas e cinzas de ossos. Os mais desesperados iam à igreja pedir relíquias, fragmentos de ossos de santos, na esperança de que pudessem afastar o infortúnio. O contraste entre a miséria da maioria e o luxo da minoria se refletia nas roupas. Os pobres vestiam túnicas remendadas, sandálias gastas, capas pesadas quando o frio apertava. Já os ricos exibiam mantos tingidos de púrpura, cor que nenhum cidadão comum podia usar sem risco de punição. E esse abismo social alimentava um rancor que só precisava de um estupim para explodir. A revolta de Nica, no fundo, começou ali, na tensão diária de quem via seus filhos morrerem de fome enquanto ouvia rumores de festas imperiais repletas de banquetes. O hipódromo não era apenas um estádio. Era o coração pulsante de Constantinopla. Ali se cruzavam todas as contradições, fé e violência, espetáculo e política, paixão esportiva e ódio de classes. Quando Justiniano entrou para a história como o imperador que reconstruiu o império, poucos contaram que sua vitória começou naquele lugar, entre o cheiro de suor, o rugido das multidões e o eco de gritos que um dia se transformariam em lamentos. Para entender como Justiniano se tornou capaz de ordenar o massacre que sepultou a revolta de Nica, é preciso mergulhar na psicologia coletiva que movia Constantinopla. Porque por trás das muralhas inexpugnáveis e da liturgia ortodoxa que encantava embaixadores estrangeiros, havia uma cidade que vivia em permanente estado de tensão social. Cada bairro, cada taberna, cada setor do hipódromo tinha seus códigos de lealdade e seus ressentimentos acumulados. E ninguém, absolutamente ninguém, conseguia se manter neutro. Se você fosse um senador romano sobrevivente no século VI, veria Justiniano como um arrivista. Um camponês que por obra do acaso havia herdado diadema e se cercado de gente que também vinha de origens obscuras. A ascensão de Teodora, filha de tratador de ursos e atriz, era a prova viva de que a ordem antiga havia sido derrubada. Para essas famílias tradicionais, o reinado de Justiniano era um lembrete diário de que seu mundo, fundado em privilégios milenares, estava morrendo. Embora a maioria não ousasse confrontá-lo abertamente, nos salões privados circulavam piadas venenosas, histórias que ridicularizavam o imperador e insinuações de que ele só se mantinha no poder por manipular o povo e usar o medo como arma. Mas não era só a aristocracia que tinha opinião sobre ele. Entre os pobres, a figura de Justiniano despertava sentimentos ambíguos. Para alguns, era o único homem que tinha coragem de enfrentar a corrupção e impor ordem. Para outros, era um tirano obcecado por impostos e conquistas distantes. A verdade é que poucos se atreviam a criticar publicamente, porque a Bizâncio de Justiniano era uma cidade vigiada. Informantes circulavam pelas tavernas e pelos mercados. Bastava um comentário considerado traiçoeiro para que o acusador ganhasse recompensas, e o acusado desaparecesse na prisão. No hipódromo, onde as facções se encontravam, a imagem do imperador era ainda mais fraturada. Os azuis, tradicionalmente ligados aos grandes proprietários e à ortodoxia religiosa, costumavam exaltar Justiniano como restaurador da fé. Muitos deles viam a repressão da revolta como uma prova de que Deus apoiava seu governo. Já os verdes, que reuniam comerciantes, artesãos e uma parte expressiva da população urbana, jamais perdoaram o massacre. Durante anos, sussurravam que Justiniano havia traído a cidade, que havia escolhido destruir a própria capital para salvar seu trono. Essas divisões não eram apenas rivalidades esportivas, eram trincheiras ideológicas que atravessavam famílias e bairros inteiros.
Se você fosse um cortesão, um dos altos funcionários do palácio aprenderia cedo a arte da dissimulação. Ali, ninguém dizia o que pensava. Os salões imperiais eram um teatro de reverências, onde a mínima inclinação de cabeça, o menor atraso em responder a uma pergunta, podia ser interpretado como desafio. Entre colunas de mármore e mosaicos dourados, Justiniano se sentava com expressão dura, ouvindo relatórios sobre impostos, guerras e abastecimento de grãos. Mas todos sabiam que ele prestava atenção em outra coisa: quem tremia, quem hesitava, quem se destacava por coragem ou por medo. A corte era uma máquina silenciosa de espionagem e autopreservação. A própria Teodora tinha sua rede de informantes. Muitos a temiam mais do que ao imperador. Ela gostava de receber relatórios detalhados sobre a opinião popular e sobre quem conspirava nas sombras. Quando algum senador era acusado de sedição, raramente conseguia provar inocência. As punições variavam: multas pesadas, exílio, ou, nos casos mais extremos, a execução sumária. Esses bastidores de vigilância constante criavam um clima de paranoia que se infiltrava até nas cerimônias religiosas. Porque mesmo diante do altar, poucos se atreviam a erguer os olhos e encarar diretamente o casal imperial. Entre os militares, Justiniano tinha defensores fervorosos. O general Belisário, por exemplo, era um homem leal até a medula. Foi ele quem liderou as tropas que entraram no hipódromo e transformaram a arena em um matadouro. Para muitos soldados, o massacre era uma necessidade. Eles viam os revoltosos como traidores que ameaçavam a sobrevivência do império. Quando Belisário e Mundo invadiram as arquibancadas, não foi só disciplina que guiou suas mãos. Foi um ódio acumulado contra facções que há décadas humilhavam o exército e desprezavam a autoridade imperial. Esse ressentimento tornou a violência ainda mais implacável. O clero, por sua vez, vivia dividido. Alguns bispos apoiavam Justiniano como campeão da ortodoxia contra heresias e corrupção moral. Outros lamentavam a crueldade do massacre. Mas poucos ousavam protestar em público. O imperador financiava construções de igrejas, concedia privilégios a monges e distribuía esmolas estratégicas. Era difícil atacar um governante que, ao mesmo tempo em que ordenava matanças, enchia os cofres das dioceses e protegia a fé. Essa dualidade, um homem capaz de construir catedrais enquanto afogava revoltas em sangue, a tornou Justiniano uma figura quase mística, respeitada e temida na mesma medida. Para o povo comum, cada facção tinha seus heróis e seus mártires. Após a revolta de Nica, muitos sobreviventes dos Verdes fugiram de Constantinopla. Os que ficaram viveram marcados pelo estigma de derrotados. Seus filhos carregavam o peso dos pais mortos no hipódromo. E mesmo anos depois, nos mercados e nas feiras, surgiam baladas que narravam o dia em que o imperador transformou cidadãos em cinzas. Quem era próximo dos azuis, porém, costumava dizer que Justiniano havia salvo a cidade de um colapso, que a violência foi necessária para restaurar a ordem e permitir as conquistas que vieram depois. Essa memória dividida virou uma ferida que nunca cicatrizou por completo. No fundo, Justiniano não governava apenas com leis ou exércitos. Ele governava com medo, com a sensação de que qualquer um podia se tornar exemplo, para inspirar lealdade ou aterrorizar quem pensasse em rebelar-se. O massacre do hipódromo não foi apenas uma repressão. Foi um recado claro: neste império o trono é mais sagrado que qualquer vida humana. E todos entenderam a mensagem. Quando se olha de fora, pode parecer que Justiniano governava com segurança absoluta, protegido por muralhas, bajulado por cortesãos, temido pelos inimigos. Mas quem vivia nas entranhas do palácio sabia que o poder absoluto era também um campo minado. Porque havia riscos que ninguém ousava mencionar em voz alta, segredos que podiam custar vidas, e códigos não escritos que todos tinham de respeitar se quisessem sobreviver. Para começar, havia o risco invisível de desafiar as facções. Mesmo depois do massacre no hipódromo, os verdes e azuis continuavam presentes, enfraquecidos, mas não extintos. Era perigoso subestimar seu poder subterrâneo. Muitos revoltosos sobreviventes tinham parentes cúmplices, simpatizantes infiltrados na administração e no comércio. Bastava uma acusação de traição, mesmo falsa, para que a engrenagem da perseguição se movesse. Comerciantes que foram vistos ajudando os verdes durante a revolta tiveram suas lojas queimadas semanas depois. Outros desapareceram, levados por soldados que agiam sob ordens não oficiais. O massacre havia ensinado uma lição terrível. Se você ousasse cruzar o imperador, jamais poderia dormir tranquilo novamente. Entre os funcionários do palácio, havia segredos ainda mais perigosos. Um deles era a origem da fortuna de Justiniano.
Para financiar suas campanhas e monumentos, o imperador extraía impostos pesados não apenas de comerciantes, mas também de igrejas e mosteiros. Ofertas voluntárias eram exigidas dos patriarcas, que sabiam que se recusassem seriam acusados de heresia. Esse sistema de extorsão velada criou uma rede de ressentimentos que a propaganda oficial jamais reconhecia. Funcionários encarregados de arrecadar esses fundos viviam com medo. Sabiam que se qualquer fração da coleta sumisse, bastava uma denúncia anônima para que fossem presos e torturados até confessar crimes, reais ou imaginários. Outro risco constante vinha da própria Teodora. A imperatriz não aceitava contestação. Alguns cronistas diziam que ela tinha uma memória prodigiosa para desaforos. Um olhar atravessado podia transformar-se em motivo de destruição. Havia casos documentados de senadores que, depois de discordar dela em audiências privadas, foram subitamente acusados de conspirar com rebeldes. Seus bens eram confiscados. Suas famílias caíam na mendicância. Para qualquer cortesão, aprender a fingir humildade diante dela era questão de vida ou morte. Ninguém ousava dizer que a imperatriz, filha de um tratador de ursos, governava Bizâncio com mais astúcia que qualquer general veterano. No coração do palácio havia códigos que não estavam escritos em lugar algum. Por exemplo, era proibido mencionar em público que Justiniano quase fugiu de Constantinopla durante a revolta de Nica. Mesmo décadas depois, quem se referisse ao pavor que tomou o imperador naquela semana arriscava ser acusado de difamação. A história oficial dizia que ele sempre confiara na vitória e que jamais pensou em abandonar a cidade. Mas os corredores escuros da corte guardavam outra versão, que ele só ficou porque Teodora o convenceu a transformar o hipódromo no matadouro. Outro segredo incômodo era o estado real das finanças imperiais. Justiniano investia fortunas em reconstruir Constantinopla, pagar exércitos, subornar tribos bárbaras e erguer monumentos para seu próprio prestígio. Mas por trás do brilho de mármore e ouro, o império acumulava dívidas perigosas. Funcionários do tesouro sabiam que muitos dos cofres estavam vazios. Mas bastava insinuar que o império não tinha como sustentar tantas guerras para cair em desgraça. Assim alimentava-se uma ilusão coletiva, de que Bizâncio era um poço inesgotável de riquezas. Era mais seguro mentir do que trazer más notícias ao trono. E havia os riscos espirituais. Justiniano era obcecado por ortodoxia religiosa. Para ele, defender a fé era tão importante quanto conquistar territórios. Mas isso criava um campo de minas ideológico. Um comentário ambíguo sobre dogmas podia ser interpretado como heresia. Padres e monges viviam sob vigilância constante. Teólogos eram interrogados por opiniões que hoje pareceriam triviais. O imperador não hesitava em exilar bispos que discordassem dele, e muitos acabaram morrendo no exílio, longe dos mosteiros que haviam fundado. No império bastava um rumor: ele simpatiza com hereges, para que tudo desmoronasse. Nos bastidores militares, outros segredos se acumulavam. Oficiais sabiam que Justiniano dependia de generais como Belisário para manter a ordem, mas essa dependência era perigosa. Se Belisário acumulasse poder demais, podia se tornar uma ameaça. Alguns cortesãos tentaram envenenar a relação entre imperador e general, espalhando boatos de que Belisário sonhava com o trono. Essas intrigas criaram um clima de desconfiança que corroía o moral dos oficiais. Muitos sabiam que qualquer vitória podia virar motivo de inveja palaciana, e qualquer derrota pretexto para uma acusação fatal. Os riscos e os segredos não terminavam na corte. No povo, persistia a ferida aberta da revolta de Nica. Muitos habitantes de Constantinopla carregavam no coração o luto de irmãos, pais e filhos massacrados no hipódromo, mas não ousavam falar disso. Cantigas de lamento circulavam em becos, passadas de boca em boca, sempre em segredo. Era proibido lembrar os mortos como mártires. Era perigoso perguntar onde estavam enterrados. O silêncio era a única forma de sobrevivência. No fim, o poder de Justiniano não vinha só da autoridade imperial. Vinha do medo cuidadosamente cultivado. O medo de perder tudo, não só a vida, mas a honra, os bens, a memória. Vinha do entendimento de que no império, a verdade oficial valia mais que qualquer fato. E que todos, dos senadores aos mendigos, tinham de aprender a sorrir diante de quem podia, num piscar de olhos, decretar seu fim. Se houve um dia em que Constantinopla pareceu ter sido arrancada do mundo dos vivos e mergulhada no próprio inferno, foi na semana em que a revolta de Nica atingiu seu auge. Durante 6 dias, a cidade foi palco de uma fúria que não poupou ninguém. E o que começou como protesto contra impostos e injustiças terminou como uma hecatombe tão monstruosa que seus ecos atravessaram os séculos. No início de janeiro de 532, a tensão se espalhava como peste pelas ruas.
Era inverno, e a brisa fria que subia do Bósforo parecia trazer consigo mau agouro. As facções se reuniam cada vez mais agitadas. Os gritos Nika não eram apenas aclamações, eram um chamado à insurreição. Bastava observar o olhar das multidões para entender que ninguém ali planejava voltar para casa sem antes arrancar algo da autoridade imperial. Logo nos primeiros confrontos, a violência atingiu níveis impensáveis. Senadores foram arrastados de suas casas, suas mobílias saqueadas, seus criados mortos. Os revoltosos incendiaram prédios públicos. O grande incêndio começou no Fórum de Constantino e avançou sem controle. Em poucos dias, as chamas haviam devorado boa parte da antiga Basílica de Santa Sofia. As labaredas iluminavam a noite e transformavam as colunas em esqueletos fumegantes. Era como se o céu inteiro estivesse tomado por fogo. No palácio, Justiniano oscilava entre fúria e pavor. Durante horas, reunia conselheiros, generais, sacerdotes. Muitos o aconselhavam a fugir. Outros imploravam que tentasse uma reconciliação. Mas a cada boato de que multidões marchavam em direção ao palácio, seu desespero crescia. A certa altura, segundo crônicas posteriores, chegou a mandar preparar embarcações no porto para escapar. Foi Teodora quem rompeu o torpor. Conta-se que ela ergueu-se diante dos homens mais poderosos do império e disse: "A fuga é impossível. Quem nasceu para o púrpura deve morrer com o púrpura." Não era bravata. Era uma sentença. E depois disso não houve mais hesitação. Do lado de fora, ninguém sabia o que se tramava. Enquanto a multidão ocupava o hipódromo, cantando vitórias e escolhendo um imperador alternativo, Hipácio, parente distante da família imperial, Justiniano preparava o golpe final. A cada hora que passava, mais revoltosos se reuniam nas arquibancadas. Alguns acreditavam que receberiam perdão. Outros se armavam, convencidos de que aquele era o início de uma nova era. Ninguém percebeu que haviam sido encurralados. Belisário e Mundo, os generais leais ao imperador, traçaram o plano em silêncio. Dividiram os homens em 3 grupos. Um entraria pelo portão norte, outro pelo sul, e um terceiro permaneceria pronto para bloquear as saídas. Quando chegou a hora, soldados carregando lâminas nuas e escudos pesados avançaram como uma maré de ferro. Os relatos contam que no início houve apenas confusão. Alguns pensaram que se tratava de uma negociação, mas logo os gritos começaram. O massacre no hipódromo foi tão rápido quanto cruel. As tropas não faziam distinção entre combatentes e curiosos. Homens que tinham ido apenas assistir foram decapitados ao lado dos que portavam lanças. Mulheres e crianças foram pisoteadas na tentativa de fugir. A estrutura de pedra tremeu com o impacto da multidão tentando escalar as arquibancadas. Não havia saída. Os portões foram bloqueados com escudos e os soldados avançavam fileira após fileira, abatendo qualquer um que se movesse. Os cronistas dizem que o sangue escorria pelos degraus como um rio. O fedor se espalhou tão depressa que alguns veteranos vomitaram dentro dos elmos. Os gritos duraram horas, um coro de pânico e dor que chegou até os palácios vizinhos. E enquanto isso, Justiniano esperava, impassível. Nenhuma mensagem de clemência foi enviada. Para ele, aquilo não era apenas uma repressão. Era uma purgação. Um aviso ao mundo de que ninguém desafiaria o trono. Quando tudo terminou, o hipódromo parecia uma sepultura coletiva. Corpos empilhados, homens feridos gemendo entre cadáveres. Alguns suplicavam misericórdia. Outros apenas encaravam o céu cinzento, como se perguntassem em silêncio se Deus estava olhando. Os soldados passaram horas recolhendo os corpos, empurrando-os em carroças. Muitos foram enterrados em valas comuns, sem ritos, sem nomes. Porque Justiniano não queria mártires. Queria apenas silêncio. Na cidade, o massacre não encerrou o medo, apenas o transformou. Durante semanas, ninguém ousava sair depois do anoitecer. Os sobreviventes caminhavam cabisbaixos com passos incertos. Quem perderá parentes não ousava chorar em público. As casas incendiadas permaneciam como cicatrizes abertas. A fumaça ainda subia dos escombros. Mas nenhuma voz se ergueu para protestar. Constantinopla compreendeu que aquele era o preço da ordem. Os momentos mais sombrios, porém, não acabaram com a matança. Vieram depois, na forma de purgas silenciosas. Justiniano mandou perseguir qualquer senador que tivesse apoiado os revoltosos, mesmo que por covardia. Hipácio, o improvável candidato ao trono, foi executado. Seus aliados foram exilados ou estrangulados. E assim, gota por gota, o último vestígio de oposição foi drenado da cidade. A cidade que emergiu dos escombros era diferente. Uma Constantinopla que ainda ostentava igrejas e palácios, mas que respirava desconfiança.
Todos sabiam que o poder de Justiniano não era apenas legitimado por Deus, era mantido pelo medo de morrer gritando no hipódromo. Foi essa semente mais amarga que o massacre plantou, a certeza de que a majestade imperial podia, a qualquer momento, virar uma lâmina contra seus próprios súditos. À primeira vista, parecia que Justiniano mantinha o Império Bizantino coeso apenas com suas legiões, seus decretos e seus projetos monumentais. Mas o que muitos não percebem é que o massacre do hipódromo não foi só uma demonstração de força bruta, foi também a inauguração de uma era de poder invisível, onde o controle não se exercia somente por lanças e espadas, mas por uma rede de vigilância, medo e influência tão densa que se tornava impossível de escapar. A cidade nunca mais foi a mesma depois daqueles 6 dias de janeiro. O silêncio que desceu sobre Constantinopla não era apenas luto ou exaustão. Era a consciência de que cada palavra podia ser ouvida, cada olhar interpretado, cada gesto anotado em relatórios que circulavam pelo palácio. Justiniano, que desde jovem estudara as fissuras da sociedade, sabia que o verdadeiro domínio não se baseava só em exércitos leais. O verdadeiro poder nascia da capacidade de se infiltrar nos espaços privados, de infiltrar dúvidas, de virar vizinhos contra vizinhos. As facções que haviam incendiado a cidade não foram extintas da noite para o dia. Mas Justiniano entendeu que matá-las fisicamente era apenas metade da vitória. A outra metade era quebrar o espírito que a sustentava. Para isso, instituiu uma rede de informantes que se estendia por tavernas, mercados e até igrejas. Era impossível saber quem carregava no coração lealdade ao trono e quem fingia submissão só para sobreviver. Esse clima de incerteza fez mais pelo controle imperial do que qualquer guarnição de soldados. Por trás de todo esse sistema, a mão discreta de Teodora era palpável. A imperatriz não apenas apoiava a repressão, ela a refinava. Sabia que a propaganda oficial era tão essencial quanto a força bruta. Nos meses que se seguiram ao massacre, monges e pregadores foram instruídos a pregar sermões que justificavam a violência como desígnio divino. Diziam que Deus havia permitido o sangue correr para purificar a cidade dos ímpios. Assim o medo se mesclava à fé, e qualquer crítica soava como blasfêmia. Outra forma de poder invisível que Justiniano aperfeiçoou foi o uso dos símbolos. Os edifícios reconstruídos, como a nova Basílica de Santa Sofia, não eram apenas templos. Eram declarações de supremacia. Toda pedra, todo mosaico, toda inscrição proclamava que o império não só sobrevivera ao motim, mas emergira mais grandioso. Para quem caminhava pelas avenidas restauradas, era impossível esquecer quem pagará por aquele esplendor. E impossível ignorar que o mesmo punho que ergueria cúpulas também esmagaria crânios se necessário. No exército, o poder invisível se expressava em outra forma, a dependência absoluta da vontade imperial. Belisário, que havia conduzido as tropas ao hipódromo, tornou-se simultaneamente herói e prisioneiro de seu próprio sucesso. Justiniano mantinha-o sempre próximo, mas jamais lhe concedia autonomia plena. As vitórias de Belisário no norte da África e na Itália eram cuidadosamente divulgadas, mas sempre como façanhas que pertenciam ao imperador, não ao general. Esse jogo sutil mantinha todos sob vigilância. Qualquer general que crescesse demais era imediatamente lembrado de que a coroa poderia, a qualquer momento, transformá-lo em alvo de acusações. O povo comum sentia esse poder invisível no cotidiano. Um fiscal que aparecia para reavaliar impostos. Um funcionário do palácio que perguntava discretamente sobre rumores. Um sacerdote que indagava se nas reuniões noturnas alguém ousava falar mal do imperador. Aos poucos, cada cidadão passou a medir as próprias palavras. As famílias que perderam parentes no hipódromo aprenderam que guardar luto em excesso era suspeito. A dor precisava ser contida, o choro disfarçado, a memória abafada. O medo se tornará uma segunda pele. Até na vida religiosa, o poder invisível penetrava. Justiniano perseguia heresias com um zelo que, por vezes, parecia beirar a obsessão. Monofisitas, pagãos e qualquer outra doutrina que escapasse da ortodoxia eram caçados e esmagados. Mas o mais sutil era a forma como a ortodoxia se tornava instrumento de controle político. A lealdade ao dogma se confundia com lealdade ao trono. Assim a fé deixava de ser apenas crença espiritual e se tornava também uma prova pública de submissão. O Senado, que antes fora uma das instituições mais antigas e orgulhosas do Império, virou um órgão esvaziado. Depois da revolta de Nica, seus membros entenderam que nenhum prestígio ancestral os protegeria. Muitos que haviam se omitido durante a insurreição foram punidos com confisco de bens. Outros desapareceram em exílios silenciosos.
Os poucos que restaram transformaram-se em figuras decorativas, seus títulos vazios de poder real. Dessa forma, Justiniano não precisou abolir o Senado, bastou humilhá-lo até que ninguém mais o levasse a sério. O próprio hipódromo, palco do massacre, tornou-se um monumento ao poder invisível. O local foi limpo, restaurado, e as corridas recomeçaram. Mas nada jamais foi igual. O público que ali se reunia sabia que aquele chão absorvera o sangue de milhares. Cada aplauso soava contido. Cada vitória de uma facção era celebrada com cautela. Porque no fundo todos sabiam, o imperador podia, a qualquer hora, repetir o castigo. E assim Constantinopla passou a viver sob a sombra de um domínio absoluto que não precisava se declarar em voz alta. Era um reinado sustentado por olhares que se desviavam, por boatos que ninguém ousava confirmar, por hinos entoados com fervor suspeito. Justiniano não se contentou em reprimir o motim. Ele transformou o massacre em pilar de uma nova ordem. Uma ordem em que toda rebeldia nascia já derrotada pela lembrança do que acontecerá. Quando se olha hoje para Santa Sofia, talvez seja difícil enxergar essa rede invisível. Mas basta imaginar o silêncio pesado que pairava sobre Constantinopla depois da matança para entender. Porque o poder absoluto não precisa berrar. Ele sussurra, e seu sussurro ecoa mais alto que qualquer grito. Quando Justiniano ergueu a nova cúpula de Santa Sofia, muitos acreditaram que ele tinha chegado ao auge do poder. A basílica parecia uma coroa de pedra assentada sobre Constantinopla, um testemunho do imperador que sobrevivera à revolta, reconstruir a cidade e reerguera o Império Bizantino com ambição que nenhum predecessor ousara sonhar. Mas toda era carrega em si o germe do próprio fim, e a de Justiniano não seria diferente. À medida que os anos avançavam, os custos de seu governo começaram a se tornar impossíveis de ignorar. A verdade é que os mesmos cofres que financiaram campanhas gloriosas contra vândalos e ostrogodos também sangraram a economia da capital. Os impostos já insuportáveis dobraram em muitas províncias. O comércio, vital para o abastecimento da cidade, passou a sofrer com sobrecargas fiscais e burocracias infinitas. As rotas que traziam grãos e seda começaram a definhar sob o peso de exações, e as tensões que antes se concentravam nas arquibancadas do hipódromo migraram para o ventre silencioso da metrópole. O massacre no hipódromo marcou o início de um reinado que se tornaria mais isolado com o passar dos anos. Depois da vitória sobre os revoltosos, Justiniano jamais voltou a confiar plenamente em qualquer facção, em qualquer senador, em qualquer líder religioso. Tudo se tornou suspeito. Essa paranoia se aprofundou quando a peste, a terrível peste de Justiniano, chegou em 541. Era como se o castigo de Deus finalmente tivesse decidido reclamar o tributo que a violência cobrara em nome da estabilidade. A praga não foi apenas uma crise sanitária. Ela quebrou o ciclo econômico que sustentava o sonho imperial. Constantinopla assistiu a carroças carregadas de cadáveres cruzando as ruas dia e noite. O cheiro podre invadiu os bairros mais ricos. Padres benziam corpos empilhados enquanto cortesãos tapavam o rosto com tecidos embebidos em vinagre. Ninguém escapava. Não havia muralhas contra a doença. Alguns calcularam que metade da população morreu em poucos meses. O pânico corroeu a confiança de quem ainda acreditava que Justiniano governava por mandato divino. O império que parecia invencível tornou-se um reino de fantasmas. Mesmo assim, o imperador se recusou a desistir. No auge da peste, isolado em seus aposentos, continuava ditando editos, elaborando reformas legais, sonhando com campanhas militares. Era como se não enxergasse que sua visão de restaurar Roma inteira havia se tornado impossível. Os generais estavam mortos ou exaustos. Os cofres vazios. O povo faminto e traumatizado. Mas Justiniano jamais abandonaria seu projeto. Era essa obstinação que o tornava fascinante e também perigoso. Os últimos anos do seu reinado foram marcados por desconfianças crescentes. Teodora morreu em 548, e com ela desapareceu a única pessoa que o imperador considerava igual. Sem ela, a corte se fragmentou em cliques rivais. Cada ministro, cada oficial, cada bispo conspirava em silêncio, mas ninguém ousava agir abertamente. O massacre do hipódromo ainda pairava sobre todos como um fantasma, a lembrança de que Justiniano podia destruir qualquer opositor. Era o legado mais sombrio que ele deixará, uma paz comprada com sangue, sustentada por medo e silêncios. Mesmo depois da peste, Justiniano continuou a erguer igrejas e publicar leis. O Corpus Juris Civilis, sua grande compilação jurídica, sobreviveria ao império e se tornaria um dos fundamentos do direito ocidental. Mas, ironicamente, a grandiosidade dessas realizações contrasta com o deserto humano que se formou ao redor.
Os bairros inteiros queimados na revolta jamais foram totalmente reconstruídos. As facções que antes davam cor e energia à cidade se tornaram sombras sem voz. A própria população de Constantinopla nunca recuperou o vigor de antes. O medo, quando enraizado, apaga até a chama mais teimosa. Quando Justiniano morreu, em 565, muitos respiraram aliviados. O homem que começara como um camponês ambicioso, que se tornará o último dos romanos, partiu deixando uma herança contraditória: vitórias militares, conquistas artísticas, avanços legais e também ruínas, ressentimento e um império tão exausto que levaria séculos para se recompor. A era dourada que ele sonhou foi também uma era de sofrimento extremo. A grande Constantinopla que ele reconstruíra nunca mais seria a mesma. O brilho dos mosaicos escondia cicatrizes que só o tempo revelaria. Os cronistas que vieram depois discordaram sobre seu legado. Alguns o chamaram de Salvador, o homem que conteve o colapso. Outros o acusaram de ter precipitado a decadência definitiva. Mas todos, até seus inimigos, reconheciam que Justiniano encarnava o poder na forma mais pura, um poder que podia criar e destruir com a mesma intensidade. Talvez por isso a memória dele continue tão viva, porque ele mostrou que nenhum império, por mais grandioso que pareça, sobrevive sem pagar o preço de seus próprios excessos. E assim terminou uma era. Não com um triunfo absoluto nem com uma derrota humilhante, mas com o silêncio pesado que pairou sobre Constantinopla quando seu imperador finalmente calou. Um silêncio que dizia, mais do que qualquer decreto, que os grandes sonhos sempre cobram dívidas impossíveis de saldar. E que o massacre que começara como necessário para salvar o império se tornaria para sempre a mancha que nem o brilho de Santa Sofia conseguiria apagar. Quando se percorre hoje as ruínas de Constantinopla, talvez seja difícil imaginar que aquele lugar já foi o centro de um império que acreditava ser o herdeiro direto de Roma. Entre pedras carcomidas e colunas tombadas, resta apenas o eco de uma história que se recusa a desaparecer. E no coração dessa história está Justiniano, não apenas o legislador brilhante ou o construtor incansável, mas também o governante que acreditou que o massacre era um preço legítimo pelo sonho de grandeza. Talvez a lição mais incômoda de seu reinado seja justamente essa: o poder absoluto sempre nasce de um pacto entre a ambição e o medo. Você pode perguntar: o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com o mundo que vivemos hoje? Mas pense por um instante, quantas vezes sociedades inteiras fecharam os olhos para injustiças cometidas em nome de uma promessa de prosperidade futura? Quantas vezes se aceitou o sofrimento de muitos como um mal necessário, para que poucos pudessem construir palácios, erguer monumentos, deixar seus nomes gravados na história? Talvez a diferença entre a Constantinopla de Justiniano e o nosso presente não seja tão grande quanto gostaríamos de acreditar. Talvez eles não fossem os loucos, talvez fossemos nós. Porque no fundo, todos queremos acreditar que alguém lá no topo sabe o que está fazendo. Queremos crer que sacrifícios dolorosos trarão benefícios duradouros. Mas Justiniano é o lembrete cruel de que nem sempre é assim. Que muitas vezes as cicatrizes que deixamos em nome do progresso jamais se fecham. Que a memória coletiva não esquece tão facilmente o cheiro do sangue derramado por ordens que depois se transformam em parágrafos elegantes nos livros de história. O que nos parece ridículo hoje, as facções matando uns aos outros por rivalidades coloridas, os discursos inflamados no hipódromo, a cidade que queimava enquanto homens entoavam cânticos de vitória, era para eles a única realidade. Eles viviam, amavam e morriam acreditando que defendiam algo maior. O que se chamava Nica Vitória era, na essência, apenas a somatória de raiva, fome e humilhação acumuladas por anos. O que Justiniano chamou de pacificação foi, na prática, a destruição de tudo que fazia a cidade pulsar. Talvez a lição oculta seja que não existe conquista isenta de custo. Todo império que decide reprimir seus cidadãos acaba criando monstros invisíveis: rancor, medo, desconfiança. Justiniano reconstruiu Constantinopla, é verdade. Mas o que se ergueu sobre as cinzas foi uma cidade diferente. Uma cidade que aprendeu a sorrir com cautela, a venerar com reservas, a calar quando o coração pedia gritos. E esse silêncio, que parece ser apenas prudência, era, na verdade, o preço real do poder absoluto. Quando lemos os relatos dos dias do massacre, é impossível não sentir um desconforto profundo, porque não estamos apenas olhando para o passado. Estamos olhando para a essência do que somos capazes de fazer aos outros em nome de causas que acreditamos justas. Estamos encarando o abismo que se abre quando deixamos de questionar quem nos governa. Quando aceitamos que a necessidade de ordem e grandeza vale mais que vidas concretas. E que a história depois sempre arruma um jeito de chamar tudo isso de inevitável. Será que somos tão diferentes assim?
Será que hoje, com toda a nossa tecnologia, nossa informação instantânea, nossa convicção de que vivemos em tempos civilizados, não continuamos repetindo o mesmo ciclo? Ainda usamos outros nomes: progresso, estabilidade, segurança nacional. Mas no fundo, sempre que justificamos a dor de muitos como um tributo ao conforto de poucos, voltamos ao hipódromo. Voltamos ao momento em que soldados avançaram sobre uma multidão que acreditava que estava prestes a vencer. O mais incômodo é que Justiniano acreditava de verdade que estava fazendo certo. Seus cronistas diriam que ele salvou o império. Seus arquitetos mostrariam que ele deixou obras-primas. Mas os mortos do hipódromo não tiveram voz para contar sua versão. Ninguém entalhou seus nomes em mármore. Seus filhos cresceram com o estigma de derrotados. Suas esposas choraram em silêncio. E seus corpos, enterrados às pressas, tornaram-se parte de um solo que sustentou as novas construções do imperador. O que revelam essas escolhas sobre a alma humana? Talvez que nossa capacidade de criar é tão grande quanto a de destruir, que nossa ânsia de deixar marcas na história pode ser tão poderosa quanto o nosso medo de ser esquecidos. Que o poder, esse ídolo que todos em algum grau reverenciam, sempre cobra tributos que parecem justos na hora e monstruosos depois. No fim, a história de Justiniano não é só sobre conquistas territoriais ou códigos legais. É sobre o preço que se paga quando se acredita que a grandeza é um fim que justifica qualquer meio. É sobre a forma como sociedades inteiras podem ser seduzidas por promessas de glória. E é sobretudo sobre o silêncio que sobra quando tudo termina. Um silêncio pesado, cheio de perguntas que ninguém mais quer responder. E talvez essa seja a pergunta que devamos levar daqui, se estivéssemos no lugar deles. No palácio, no hipódromo, nas ruas estreitas da cidade, teríamos feito diferente? Ou também fecharíamos os olhos, engoliríamos a culpa e chamaríamos tudo de necessário? Agora, feche os olhos e imagine que você está lá. Não como um leitor confortável no século XXI, mas como alguém que acordou numa manhã gelada de janeiro de 532 e soube que a cidade fervilhava de boatos. Você sente o cheiro de fumaça chegando pelo vento. Ouve gritos vindos do hipódromo. E logo percebe que está vivendo o momento em que Constantinopla deixaria de ser a mesma para sempre. Se você fosse um cidadão comum, talvez um artesão que dependia dos clientes que passavam pelo Fórum de Constantino, o que faria quando visse as multidões marchando? Teria coragem de gritar Nica, junto com elas, acreditando que estava reivindicando justiça contra impostos injustos, a arrogância imperial e a indiferença de quem vivia cercado de ouro. Ou ficaria na sombra, espiando pelas frestas da janela, torcendo para que tudo acabasse sem arrastar você junto. Se fosse um senador que sempre se gabou do sangue nobre, acostumado a ver Justiniano como um intruso no trono, teria aproveitado a insurreição para tentar recuperar poder? Teria corrido até o hipódromo para apoiar Hipácio como novo imperador? Ou se lembraria de quantos já haviam desaparecido nas masmorras do palácio e decidiria ficar calado, segurando o medo como se fosse um amuleto? Imagine que você fosse um soldado da guarda imperial, um homem treinado desde jovem para obedecer sem questionar. Quando Belisário lhe entregasse uma espada e ordenasse que fechasse os portões do hipódromo, você hesitaria? Ou avançaria junto com seus camaradas, descendo as arquibancadas como um vendaval de morte, convencido de que estava salvando o império? Quando os primeiros corpos tombassem, seu braço tremeria. Ou a disciplina falaria mais alto que a consciência? E se fosse Teodora, a mulher que nascerá nos bastidores do hipódromo, filha de um tratador de ursos, que subira cada degrau da vida com audácia e inteligência? Quando todos os homens ao seu redor vacilaram, foi ela quem ergueu a voz e disse que preferia morrer vestida de púrpura do que viver no exílio. Você teria essa coragem? Ou chamaria isso de orgulho cego, incapaz de perceber quantos pagariam por essa decisão? Talvez você fosse um dos verdes, criado ouvindo histórias de injustiças e traições. Quando a revolta começou, acreditou que era a chance de libertar a cidade da tirania. Nos primeiros dias, sentiu o coração inchar de esperança ao ver as chamas devorando prédios que simbolizavam a opressão. Mas quando os portões do hipódromo se fecharam e a tropa avançou, ainda acreditaria que aquilo era vitória. Ou perceberia tarde demais que tinha sido encurralado como animal num curral. E se fosse um dos azuis? Os que juravam fidelidade ao imperador e se orgulhavam de sua cor como de uma herança sagrada. Quando viram os verdes cair sob as lâminas, sentiram satisfação ou apenas alívio por não serem eles. Depois, ao caminhar pelas arquibancadas encharcadas de sangue, conseguiram acreditar que tudo havia sido necessário? Ou aquela visão se tornaria uma ferida que arderia pelo resto da vida? Pense se você fosse um padre, chamado para abençoar cadáveres empilhados.
Enquanto espalhava incenso sobre os mortos sem nome, teria fé de que Deus aprovava aquela matança? Ou em silêncio sentiria vergonha de fazer parte de um império que se dizia cristão, mas tratava seu próprio povo como inimigos conquistados? Ou talvez fosse um dos muitos curiosos que encheram as arquibancadas acreditando que assistiriam a um espetáculo, não a uma chacina. Quando viu os portões se fecharem e percebeu que não havia mais fuga, o que faria? Tentaria escalar as paredes de pedra? Gritaria pelo imperador que já não ouvia ninguém? Ou apenas se ajoelharia, esperando que a morte chegasse depressa? E se você fosse Justiniano, o homem que carregava nos ombros o sonho de reconstruir Roma, que acreditava ser o escolhido por Deus para restaurar a grandeza do império? Quando ficou sozinho no palácio, sentindo o peso do destino esmagar seu peito, teria coragem de ordenar o massacre? Ou tremeria como qualquer mortal, incapaz de decidir entre abdicar e matar? Será que você sobreviveria sendo um deles? Ou também teria que esconder a verdade, que o poder é um ídolo com fome insaciável, que sempre pede novos sacrifícios? Talvez, se nascesse naquela época, você entendesse o que muitos preferem ignorar, que ninguém se torna cúmplice de uma tragédia de uma hora para outra. Que a obediência nasce devagar, no medo de perder o sustento, no hábito de abaixar a cabeça, na ilusão de que a violência só atinge os outros. Que quando o momento decisivo chega, quase ninguém tem coragem de dizer não. Então, responda com honestidade. E se você nascesse naquela época, teria coragem de viver assim? De ficar em silêncio quando tudo ao seu redor pedia voz? De levantar a mão quando todos diziam que a ordem vinha de Deus? Ou se ajoelharia como tantos outros, convencido de que qualquer sacrifício é aceitável, desde que não seja o seu? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tchau!